paz do Senhor, irmãos. Pode assentar no seu lugar. Queridos irmãos, aqui de forma bem objetiva, lá na saída você terá a oportunidade de adquirir os nossos livros. Eu tenho lá em casa 6.000 livros na minha biblioteca. Eu aprendi que as pessoas que leem controlam as que não leem. Você quer saber quem manda dentro de uma casa? É ver quem lê. A vida é assim, viu? Normalmente é assim. As que têm conhecimento, as que adquirem conhecimento, as que leem, normalmente dominam. Então, pode ver aí, eu quero saber, dá uma olhada por mão aí, para a esposa, para o marido, dá aquela cutucada, fala, e aí, vamos começar a ler? Ou então, continua assim que tá bom. Irmãos, então tá lá os nossos livros, e para mim eles têm uma importância muito grande. O irmão perguntou para mim, qual livro você mais gosta, pastor? Eu tenho 22 livros escritos. Desses 22 livros escritos, 5 estão em português, inglês e espanhol. Desses 22 livros escritos, nós temos alguns que se tornaram um best-seller. No Brasil, um best-seller é de 50.000 livros. Eu tenho um livro que já foi best-seller 4 vezes. O livro Arrependimento Profundo e Eficaz. E agora esse livro, Corações Profundos, Revelações Profundas. E aí eu te indico algo que vai revolucionar, vai abençoar literalmente a sua vida. Você quer ver? Ó? Todo livro meu tem uma bibliografia. Ou seja, no final do livro eu coloco ali os livros que foram lidos para fazer e desenvolver a tese do livro. Esses 2 livros aqui, Corações Profundos e Derretimento dos Servos, eles não possuem uma bibliografia. Por que eles não possuem uma bibliografia? Porque esses livros, eles vieram de um profundo período da minha vida de oração, e eles possuem um livro, como diz a minha esposa, devocionário. Eu escrevi, a partir das 4:30 da manhã, 3.800 devocionais. E eu estava orando e de repente vinha ali algum texto, algum devocional, eu pegava o celular ainda no bloco de notas e escrevia. E foi assim que esses livros foram escritos. O livro Derretimento dos Servos, por exemplo, eu estava pregando em Londres e fui embarcar por volta de 4:30 da manhã. Todos os voos foram cancelados. Todos os voos. Foram mais de 1,5 milhão de malas extraviadas. Eu fiquei 48 horas dentro do aeroporto, porque eles eram bem safadinhos. Eles não cancelavam os voos para você ir atrás de seus direitos, por exemplo, um hotel. Eles diziam assim, ó, não, o seu voo está confirmado, daqui 2 horas. Quando chegava 2 horas, o voo estava cancelado. Aí, não, daqui 2 horas. Ou seja, para não ter que pagar hotel, alimentação. E foi assim, nessa brincadeira toda, foi 48 horas, todos os voos da Europa foram cancelados. Chegou aqui no jornal aqui no Brasil. E aí, eu estava no aeroporto de Heathrow, que é o 2º maior aeroporto do mundo. Chegou uma hora, gente, que não tinha nem o que comer, acabou tudo no aeroporto. Era uma fila de 1h30 para o banheiro. Que caos! Você não tinha onde sentar no chão, não era onde sentar na cadeira. Você não achava lugar para sentar no chão. E aquilo foi me irritando, vai tirando a paz e tal. Daqui a pouco eu ouvi uma voz, dizia assim, ó, procura um lugar silencioso e vai orar. Eu pensei, essa voz não é a voz da minha consciência. O diabo também não me mandaria orar. É evidente que o que eu acabei de ouvir agora foi Deus. Mas eu peguei a mochila e fiquei andando dentro do aeroporto, assim, procurando um lugar para orar. Falei, gente, lugar para orar. Olha essa multidão toda aqui. Onde é que eu vou arrumar lugar para orar?
Daqui um pouco eu vi uma porta corta-fogo, saída de emergência. A hora que eu abri, tinha um monte de gente orando. Tinha hindu, budista, judeu, muçulmano, de tudo que é tipo, né, orando. Falei, meu Deus, eu acho que eu vou orar, é aqui. Fui lá e peguei minha mantinha, joguei no chão, dobrei o joelho e comecei a orar em línguas. Irmão, deu 2 minutos, todo mundo se levantou e saiu. Eu não sei o que foi interpretado para eles. Tipo assim, sai se não morre. Eu só sei que não ficou fiquei sozinho. E quando passou ali por volta de 2 horas orando, mais ou menos 2 horas, e eu só soube porque eu olhei no celular, de repente começou a vir todo o livro na minha mente, inteirinho assim, é como se o livro fosse um capacete, e você vestisse. E aí eu peguei o celular e comecei a escrever, orando em línguas e escrevendo o livro, orando em línguas. Olha, gente, eu sei que o livro é meu, mas quando eu leio parece que não é. Literalmente, esses 2 livros, o livro Corações Profundos, foi escrito nos períodos da oração da madrugada. A Bíblia chama as orações de madrugada de turno da revelação e da visitação. É quando Deus vem e quando Deus entrega. Pelo menos na Bíblia era assim. Então eu vou dizer uma frase que a pastora Camila Barros me fez. Inclusive ela leu o livro, ela disse que leu o livro 5 vezes. E na última vez ela fez um post na internet, dizendo que estava passando por um upgrade de Deus, ou seja, uma atualização. No dia que ela fez o post, todo o estoque que nós tínhamos baixou, acabou todos os livros. Estou quase mandando uma mensagem para ela fazer outro post. Mas isso tem acontecido com muita gente, muitas igrejas. O pastor Jorge Linhares tem uma igreja com 60 mil membros. Ele falou para a sua equipe, falou, olha, eu quero que todo mundo aqui, da liderança da igreja, leia o livro. Aí pronto. Aí não tinha livro para quem quisesse. E eu louvo a Deus demais, irmãos. Nós somos muito falhos. Nós somos cheios de erros, cheios de pecados, para termos tamanha bondade de Deus nos fornecendo certas palavras. E eu gostaria que você, se você tivesse que escolher entre ler 2 livros desses, se tivesse dinheiro para comprar só um, eu iria dizer para você, você tem que comprar esse livro. Eu gosto de todos os livros. Qual livro o senhor mais gosta? Eu perguntei para o irmão, quantos filhos você tem? Ele falou 3. Falei, qual você mais gosta? É difícil para mim falar o livro que eu mais gosto, mas são diferentes. Esses 2 livros são completamente espirituais, devocionários. Você vai, com certeza, passar por um upgrade de Deus na sua vida. A minha esposa conta aqui nesse livro, eu não vou falar para exaltação, vou falar como testemunho, que no dia que eu terminei esse livro, ela me pegou orando, e foram mais de 12 horas, para quem leu o livro, eu acho que leu essa parte, mais de 12 horas em período de oração. O Ulisses viaja comigo, ele e o meu filho Jean-Luc, um dia ele falou que me pegou num período de oração de 48 horas. A gente não percebe, tá bom? Você sai ali, vai ao banheiro, volta a orar, sai ali, vai comer, volta a orar. Não dá para perceber. E a vida de oração, ela é assim. Eu leio livros de autores, como Charles Finney, que já passou com o Senhor orando 3 dias. Evan Roberts mesmo, antes do avivamento do País de Gales, ele orou 5 dias sem parar, só saía para ir no banheiro e voltar, nem comer, comeu. E acontece, eu pensava assim, como é que esses caras, esses avivalistas, oram 5 dias? Que conversa é essa? Orar 3 dias, 5 dias, 2 dias, quando o Espírito Santo pega você nessa empreitada espiritual, aí você entende, você está totalmente tomado por ele num período de oração. Então imagine você, que você está pegando aqui 2 livros que veio desse período, uma profunda e completa revelação de Deus ao seu coração. Vou até perguntar, alguém aqui já leu o livro Corações Profundos? Levanta a mão, deixa eu ver.
Olha, tem aí um grupo de alguns irmãos que já leram. Foi a bênção? Foi uma bênção? Leu quantas vezes o livro? Ah, leu o livro e ela já começou? Já começou? Olha aí que bom, né? Você lê esse livro aqui, primeira reação de quem lê o livro: meu Deus, eu não sou crente. Eu pensei que eu era crente. Eu não sou crente. Eu preciso orar. Eu tenho que orar. Onde você está, você diz: meu Deus, eu preciso orar. Eu tenho que orar, orar. Então, vai ser uma benção. Hoje estávamos no supermercado, terminamos o almoço. Falei: pastor, vamos passar ali no mercado para eu comprar uma fruta para eu levar para o quarto do hotel, porque eu como de 3 em 3 horas. Mas eu não como uma pizza a cada 3 horas, não. Eu como uma frutinha a cada 3 horas. Ontem saímos aqui, eu jantei. A hora que deu ali uma meia-noite, deu fome de novo. Então, mais ou menos, eu comprar uma frutinha para comer na parte da tarde ali no hotel. E a hora que chegando, tinha lá um pastor. É um pastor? Pastor Rogério, era um pastor, aquele irmão, um pastor. E ele me parou, talvez até ele esteja aí. Aí ele me parou, falou assim: olha, eu cheguei em casa, foi isso mesmo que ele falou, né? E a minha filha estava lendo o seu livro do Espírito Santo. E ela olhou para mim e disse: papai, eu quero saber tudo sobre o Espírito Santo. Exatamente tudo sobre o Espírito Santo. O que me deu uma alegria muito grande. Eu só não lembro a idade da menina que falou, talvez entre 9 e 10, não lembro. O que me deu uma alegria tão grande, irmãos, eu tenho em casa hoje, eu acho, que uns 4 mil cartinhas de crianças. Você não tem noção nas cartas. Eu sonhei com Jesus, eu fui batizada com o Espírito Santo. Teve uma que me escreveu, que ela foi batizada com o Espírito Santo, indo para a escola. Olha que coisa doida. Ela foi batizada com o Espírito Santo no café da manhã em casa, lá antes das 7 da manhã. Ela sentou, provavelmente ela já tinha sido batizada com o Espírito Santo, mas foi ativada. A hora que ela sentou, ela começou a tremer e foi batizada com o Espírito Santo e começou a orar em línguas. A mãe dela levou ela para a escola mesmo assim. Eu não levaria, mas levou. Quando ela chegou na sala de aula, ela chegou, a professora olhou, achou estranho, e era dia de prova. A professora falou: você não vai conseguir fazer a prova fazendo isso. Vocês viram a menina da ginástica, que começou a orar em línguas e o mundo todo assistindo? Antes, a menina do skate falou de Jesus em libras e queriam processar ela. De repente, a menina da ginástica recebeu o Espírito Santo e começou a orar em línguas. E a professora mandou parar, ela não parava. A outra mandou parar, ela não parava. E aí os jornais do mundo inteiro, inclusive do Brasil, começou a falar assim: que idioma é esse? Alguém sabe ler, fazer uma leitura labial? Aí os repórteres diziam: não tem como. Porque que língua é essa? O diabo quis humilhar a outra menina da Libras. Aí o Espírito Santo dizendo: agora, humilha agora, vai lá, interpreta essa língua aí, seu mané. Vai, interpreta agora. E ela ficou mais de hora orando em língua, e as câmeras do mundo inteiro. Alguém viu isso, gente? Foi muito maravilhoso. Eu fico maravilhado como o Espírito Santo tem as suas maneiras de agir. Eu acho que se a igreja de hoje, a igreja moderna, passar a ter um respeito um pouquinho mais profundo com o Espírito Santo, nós vamos ver coisas que só em Atos eram vistas. Você pode contar com isso. Vamos ver coisas que só em Atos eram vistas. Você viu agora o Ministério Público brasileiro, o Ministério Público Federal, puxou as câmeras e as filmagens dos cultos que estão acontecendo nas escolas na hora do recreio com adolescentes e jovens, e estão processando eles. Quem viu isso aí? Está em todos os jornais. Porque está acontecendo um mover nas escolas. E eles estão orando em línguas, na hora do recreio lendo a Bíblia, e não pode não? Quer dizer, na hora do recreio você pode fumar um baseado nas escolas brasileiras. Na hora do recreio, você pode ir para o banheiro e pegar uma menininha de 10, 5, 15, 10 anos. Na hora do recreio, você pode xingar palavrão, pode até brigar. Só não pode ler a Bíblia.
mas não tem como você impedir o mover de Deus. Não tem como você impedir. Então, tem 2 livros aqui sobre o Espírito Santo, que você vai querer fazer isso para os seus filhos. Pode ter certeza. Precioso Espírito Santo, ensine seus filhos a receber o Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. Você precisa desses 2 pequenos livros. E esse livro aqui, se alguém me perguntar, esse livro foi uma obra acadêmica, como eu expliquei ontem. Se você me falar, qual é o melhor livro seu em se tratando de escrita? Aí nós vamos falar de uma obra acadêmica. Os outros livros são livros proféticos, livros de unção. Aqui é uma obra acadêmica. O que você tem nessa obra acadêmica? Alguém me perguntou, por que o livro se parece com o livro do Dan Brown, Anjos e Demônios? E também o Código da Vinci. Falei, porque foi de propósito. O feedback que eu tenho de universitários que leram esse livro e entregaram sua vida a Jesus é muito forte. Por quê? Dan Brown, ele entrou nas universidades e desenvolveu uma geração enorme de ateus. Então tem gente que lê o livro de Dan Brown, o Código da Vinci e também Anjos e Demônios, e tem isso como verdadeiro. No Código da Vinci, Dan Brown fala que Jesus se casou com Maria Madalena. Mas está escrito ali, esta é uma obra de ficção. Mas tem gente que essa parte não leu. Então, esse livro aqui é um livro acadêmico que foi feito de propósito. Por exemplo, o meu médico, a cada 2 meses eu estou lá com ele, e ele pesquisa os pacientes na internet. E ele foi me pesquisar na internet e viu que eu tenho vários livros. E ele era um kardecista. E ele se interessou por esse livro. Quando eu falei, Hernani, eu vi que você é escritor de um livro tal, que fala sobre anjos e demônios, você poderia me trazer um? E eu levei o livro para ele. Gente, ele leu um livro de 400 páginas em 3 dias. Para um médico que tem a vida corrida, eu perguntei para ele se nem dormir. Você dormiu? Ele falou, rapaz, a leitura me cativou. Parece que estamos assistindo série da Netflix. Gente, ele leu o livro todo, pediu para ir na igreja, entregou sua vida a Jesus, porque o livro falou muito forte com ele. Por exemplo, eu tenho aqui capítulos aqui para o Rei Bruxo. Tem um monte de gente aí, crente, algumas igrejas, que baba ovo em Salomão. Já viu isso? A maioria não conhece a história de Salomão. Que Salomão, no final da sua vida, ele construiu 3 altares. Então, por exemplo, do pórtico de Salomão, do altar de Salomão, para o templo de Deus, ele podia ir até ao alpendre, e do alpendre ele conseguia ver o templo de Deus, que era enorme. Quando ele, no final da sua vida, se enveredou com as mulheres, que a Bíblia diz que corrompeu seu coração, que foi 1000 mulheres, o problema não é ter 1000 mulheres, o problema é ter 1000 sogras. Imagina 1000 sogras, irmão. Porque mulher tem ex-mulher, mas não existe ex-sogra. Já viu? E aí ele, com 1000 sogras, aí ele construiu 3 altares, Astarote, Moloque e Baal. Então você pensa, Moloque é aquele Deus que os judeus jogavam os filhos para serem sacrificados, que Jeremias vem e condena. Ele, Salomão, instituiu dentro da nação do Senhor o culto a Moloque. Que coisa terrível, que sacrificava crianças. O que Salomão fez no final da sua vida? Corria na cidade, feito mendigo, disfarçado, uivando, gritando, bebendo, arrumando briga. Essa parte a gente não leu, na verdade. Então, Salomão é por muitos chamados o rei bruxo, por causa dos seus cultos a Deus e feitiçarias. Eu tive coragem de escrever. Tinha que escrever. E eu escrevi. Escrevi de tudo. Por exemplo, quando Saul fala com o suposto Samuel que sobe, você sabia que tem pastor que diz que aquele espírito que subiu para falar com Saul era Samuel?
John MacArthur fala que foi o próprio Samuel que subiu para falar com Saul. É claro que não foi. A Bíblia não diz que era Samuel. A Bíblia diz, entendendo Saul que era Samuel. Então quem pensou que era Samuel? Saul. Saul pensou que era Samuel. E você quer ver a prova que não era Samuel? Que tudo que aquele suposto Samuel falou para Saul, falou que ia acontecer, aconteceu o contrário. Falou que ele venceria a guerra, ele morreu na guerra. Como é que era Samuel? Não era Samuel, era um demônio. Né? E a pitonisa fez levantar um demônio. A gente precisa entender isso. É maravilhoso, você vai gostar da leitura de forma tremenda. Tá? Nós estamos fazendo aqui, ó, se você fosse levar todos os livros, seriam 195, todos os livros. Esse livro nos aeroportos, livrarias, é mais de R$100, esse livro aqui, ó, mais de R$100. Esse está chegando a um best-seller agora. Os outros pequenos aqui são 35 cada, tá? Seria 195, mas você vai comprar por R$160 em 3 vezes no cartão de crédito, vai no Pix também e vai ser bom. Pastor, esse aqui é seu, tá? Eu acho que o pastor Rogério foi lá para comprar, deixa ele comprar, não atrapalha não, mas esse aqui é seu, tá? Ai, ai, que coisa abençoada. Irmãos, eu quero trazer à baila um tema hoje. E depois teremos o momento da oração por cura. Nós estamos vivendo um período que todo evangelista deve pensar em pregar esse tema. Preste atenção no que eu vou te dizer. Hoje no mundo, nós estamos vivendo o cumprimento de todas as profecias apocalípticas. O que são profecias apocalípticas? São profecias concernentes às coisas do fim. Por exemplo, o próprio avivamento é uma profecia final. Está lá em Joel 2:28, a palavra, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então deixe-me te explicar como funciona essa coesão dessas profecias apocalípticas. Escute bem, se você analisar de forma bem simples, você vai perceber que hoje no mundo está cumprindo parte de todas as profecias que a Bíblia falou. Então, por exemplo, profecias apocalípticas, apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé por aqueles que creem em Jesus. Esse abandono da fé, ele pode ser levado propositalmente por mim mesmo, ou eu posso ser levado por alguém a abandonar a fé. De qualquer forma, será considerado apostasia. Apostasia é uma profecia final. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo não voltaria antes da apostasia. Ele afirma que Jesus voltaria somente depois de uma terrível apostasia. Essa apostasia, ela só pode acontecer em âmbito da igreja do Senhor. Então, por exemplo, só no Brasil hoje nós temos 25 milhões de pessoas que abandonaram suas congregações. E realmente há pessoas que decidiram fazer uma teologia desse abandono de congregação. Você vai ouvir pessoas, por exemplo, atacando templos. Não, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que quando você for embora, Deus não fica aqui. Deus não congrega aqui nesse prédio. Na realidade, Deus só vem aqui quando você está. É nesse contexto que a Bíblia diz, quando tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Aí o Senhor vem. Então, por exemplo, o que é esse templo aqui na Bíblia Sagrada? É um templo? É um qualquer templo? Não, não é um qualquer templo. É templo do Espírito Santo? Não, não é templo do Espírito Santo. Esse templo aqui é a igreja? Também não é a igreja. Então, o que é isso aqui? Quem é a igreja na Bíblia? Então, isso é muito importante você saber. A palavra igreja na Bíblia é eclesia.
Por que que Jesus deu o nome para seu povo de eclesia? Porque, veja, na época de Jesus, os gregos tinham uma eclesia, os romanos tinham uma eclesia, todos os povos do mundo tinham sua eclesia. O que é eclesia? É ajuntamento de pessoas em torno de uma religião. Então, o termo eclesia na Bíblia, ele está ligado à Assembleia dos Santos. Está no livro do Apocalipse que nós somos a Assembleia dos Santos reunidos. Ali, quando Jesus olha para os gregos, os romanos, ele diz: levantarei a minha Assembleia dos Santos. Levantarei a minha igreja. Agora, quando é que nós somos igreja? Vou te explicar. No conceito grego, romano e de Jesus de igreja, é a partir do momento que nós nos reunimos, ali nós somos a assembleia. Por isso que vem o texto, se tiver 2 ou 3, dá para fazer uma assembleia. Então funciona o seguinte: você não é igreja em casa, você não é uma igreja na rua. Não há na rua, quando você está andando, um ajuntamento de irmãos. Na rua você é templo do Espírito, em casa você é morada do Espírito, mas assembleia, igreja, eclesia é só quando nos reunimos. Ou você acha que vê um camarada andando na rua e você fala aí para ele: e aí, tudo bem? Ele: tudo. Por que você não vai para a igreja? Não, eu sou a igreja. Imagina, um narigão andando sozinho no centro de Campo Mourão, e o narigão dizendo: não preciso do corpo, eu sou o corpo. Ou seja, não existe igreja fora do ajuntamento dos santos. Você é aqui, nós somos a igreja do Senhor reunidas. Agora nós estamos sendo igreja. Em casa somos o templo do Espírito. Vamos ali no templo para ser igreja, sermos uma assembleia do Senhor. A própria palavra eclesia mostra, por isso que o entendimento do desigrejado, e não adianta ficar magoado comigo, que tu é um desigrejado, ficar bravo é 2 trabalhos. Não adianta o desigrejado, o desajustado, o ferido, o magoado falar que ele é a igreja, não é. Agora, então isso aqui é igreja? Não, isso aqui não é igreja. O que é isso aqui? Vamos saber qual o nome que Jesus deu para o espaço de culto. Qual o nome que ele deu? A minha casa. Vamos lá, mais alto. A minha casa será chamada. Então, o que é isso aqui? Então, isso aqui pode ser outra coisa? Pode pôr uma academia aqui de dia e de noite culto? Porque aqui é o quê? Casa de adoração, casa de oração. É um lugar consagrado para adorar o Senhor. Eu sou o templo do Espírito. Eu faço parte da igreja. E aqui é a casa de oração. Por que que isso é importante? É no nosso meio que sai a chamada apostasia. O que é apostasia? É quando um grupo de irmãos ou um irmão decide descongregar-se, abandona a sua congregação, como o escritor de Hebreus mostra que não dá para andar em santidade sem a sua congregação. Há coisas que você não consegue fazer sem a congregação e que comprometem a sua salvação, como, por exemplo, tomar da ceia. Como, por exemplo, buscar a comunhão uns com os outros. É através dessa comunhão uns com os outros que nós somos santificados, sem a qual essa comunhão uns com os outros ninguém verá a Deus. É muito fácil ser crente de internet. Você não tem que perdoar ninguém.
Você não tem que pedir perdão para ninguém. Você não tem que melhorar para ninguém. Não tem como ferro ser afiado com ferro para cada um mudar a imagem e a semelhança de Cristo. Então no YouTube ninguém vai parecer com Jesus, porque ele não tem que recuar, ele não tem que pedir perdão, ele não tem que perdoar, ele não tem que melhorar. Então é muito bom. Acaba que o YouTube virou a nossa igreja, a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí eu tenho um monte de pastores que eu escolho de acordo com a minha necessidade, que fala só o que eu gosto de ouvir, cumprindo o que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra. Irmão, o dia que você achar uma igreja boa, perfeita, não vai para lá. Você vai estragar ela. Porque simplesmente não existe igreja perfeita, porque não existe pessoas perfeitas. É uma ignorância muito grande você imaginar que você pode sair da sua congregação porque falaram de você, porque te magoaram, porque te feriram. O mundo te fere todo dia e você não sai dele. A apostasia é de todos, mencionados pelo apóstolo Paulo, o maior sinal do retorno de Cristo. Dentro da apostasia está intrínseco outras profecias, como por exemplo, a falta de amor entre os irmãos. Quando Jesus fala da falta de amor entre os irmãos, em Mateus 24, 10, 11 e 12, ele não está falando para o mundo. E por aumentar o pecado, o amor de muitos, muitos quem? Crentes, servos, discípulos, esfriará. Irmão, ele estava no Império Romano. Ou você acha que havia amor entre os ímpios do Império Romano para esfriar? É nesse conteúdo que ele fala, dentro da apostasia, que o amor vai esfriar, mas também o amor de filhos para pais, de pais para filhos. Nesse conteúdo que ele fala que os pais vão odiar os filhos vão odiar os pais. Porque nós estamos, preciosos irmãos, caminhando dentro de várias profecias. Então, por exemplo, uma parte do mundo você tem falsos profetas. Olha, o Brasil tem mais falso profeta por metro quadrado do que crente. Então, os falsos profetas já estão em atividade. Em outra parte do mundo, você tem o abandono da fé. A Europa é chamado de continente pós-cristão. Lá na Europa existiu 18 poderosos avivamentos. Só em Londres, 11. 80% das cidades da Europa não tem um crente. Eu não estou falando numa igreja. Eu preguei num paizinho, um principado dentro da Alemanha chamado Liechtenstein. E lá dentro desse país não tem um crente. Um crente. Na Lombardia, ali na Itália, um pouquinho saindo da Lombardia, tem uma cidade chamada Torino, a terra da Ferrari. E ali eles construíram uma estátua para adorar Lúcifer, para os luciferianos. E o Rio Grande do Sul copiou. Ali é o lugar do mundo que mais some crianças. Será por quê? Eu prego na Itália há muitos anos. No dia 25 de dezembro, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, eu acho, estávamos hospedados na Lombardia. Eu e minha família decidimos que iríamos passar o fim de ano ali, iríamos em Veneza e tal. E no dia 25, depois da virada do Natal, nós fomos andar por Veneza. Então, aquele mundo de gente, né, que bonito. Na porta da igreja católica tinha uma árvore de Natal, coisa mais linda, gigante. E o Papai Noel. Você sabe o que eu fiz? Falei, ó, como todo mundo está com o espírito de Natal, eu vou pregar agora. E essa multidão todinha vai me ouvir. Subi em cima de um caixote e fui pregar. Tu acha, irmão? Natal, espírito de Natal, o aniversário de Jesus, olha, todo mundo vai me ouvir. Irmão,
eu tive que sair escotado. Que vieram para me agredir, eu e meu filho que estava me traduzindo. Vieram para me agredir, cala a tua boca, ninguém quer saber do teu Deus. Num Natal, no aniversário do aniversariante, e o aniversariante sendo atacado. Na porta de uma igreja católica. O povo veio para cima de mim para me agredir. Tiveram que me escoltar. Há um ódio no mundo hoje muito grande pela fé cristã. Nos Estados Unidos hoje está uma pandemia de escândalo. Talvez alguns estão acompanhando o escândalo em Hollywood do P. Diddy. 58 estupros, o cara dono de 3 gravadoras, responsável por morte de Michael Jackson, Whitney Houston e todo mundo. Fez da vida, é chamado o grande demônio da Europa, da América, esse camarada. Aquilo é o puro creme do sebo. Povo ceboso, nojento. Os pecados que dá até nojo de falar ou de ouvir. Você não tem noção. Mas aí você vai ver que na versão gospel tem as festas também. Com cocaína, com criança, com pedofilia. A América está desse nível. O Brasil também está vivendo a sua pandemia de escândalo. Tudo isso está escrito nas Escrituras. Jesus disse que viriam os escândalos, seriam necessários que viriam os escândalos. Se você pega, por exemplo, no Oriente, hoje há uma perseguição terrível ao cristianismo, cortam a cabeça. Aqui na América Latina, eu fui pregar na Argentina, no interior da Argentina, saindo, a última cidade da Argentina, a Terra do Fogo, Ushuaia. 6 da manhã, eu recebo uma cartinha, os narcotraficantes me mandando embora da cidade, que eu estava correndo risco. Eles apedrejam a porta do hotel onde eu estou hospedado. No outro dia, antes das 6 da manhã, 2 diáconos são jogados no lixão da igreja, mortos à facada. Quando eu cheguei na Argentina com os meus livros espanhóis, eles abriram as caixas e começaram a rasgar todos e jogando no chão. Era outro governo. Eu fiquei. Falei, eu estou aqui para isso. Quando o Senhor me deu um contrato de adesão ao ministério, estava nas letras garrafais, você vai morrer pelo meu nome. E no pinguim estava lá assim, meu Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu aceitei o contrato. Eu sabia. Pode ser que eu nunca leve um tapa por amor a Jesus. Se você pegar essa mão esquerda, me está uma cicatriz desse tamanho do cara que levantou e foi me dar uma facada no olho. Eu fui com a mão e a faca entrou aqui. Eu aceitei. Eu estou disposto a isso. Qual o problema? Nesses dias que eu fiquei 12 dias na Argentina, terminei em Buenos Aires, no estádio do Avellaneda, a polícia teve que fechar o estádio porque não tinha mais como entrar gente. Foram 11 mil pessoas que entregaram a sua vida a Jesus ao todo. Eu vou te dizer uma coisa, hoje no Oriente Médio, você vê Israel já está em guerra com 5 nações. E a sua nação inimiga mais famosa na Bíblia, a Pérsia. A Bíblia tem uma profecia que mostra que a Pérsia iria invadir Jerusalém com 2 milhões de soldados. Você sabe quem é a Pérsia? O Irã. Até 1962, o Irã se chamava Pérsia. São os chamados caldeus, que por 2 vezes exilou Israel, que cerrou no meio os profetas, por exemplo, como Isaías. Nós estamos trilhando sobre páginas da Bíblia. Em um outro modo, de acordo com Mateus 24, no versículo 14, em alguma versão bíblica, e 13 em outra versão, fala que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo para cumprimento às Escrituras. Aí a gente aqui no Brasil entende assim, ó. Um rapaz me falou, pastor, o senhor acha então que todas as pessoas do mundo já ouviram o evangelho? Falei, mas por que você está fazendo essa pergunta? Porque a Bíblia diz que o mundo todo iria ouvir o evangelho, então Jesus voltaria. Falei, não, a Bíblia não disse isso.
A Bíblia diz que o evangelho seria pregado para o mundo todo. Não que o mundo todo iria crer, receber e ouvir o evangelho. Tá, mas o evangelho, olha a pergunta. O evangelho já chegou aos confins da terra? Há muito tempo. E eu te mostro isso. Vamos lá. Quando você pega a Bíblia Sagrada, você precisa entender que o centro histórico, geográfico da Bíblia é Israel. Quando a Bíblia diz ao norte, ela só fala ao norte, ela nunca fala ao sul. Ela fala ao norte de Jerusalém, ao norte de Israel. Por que ela nunca fala ao sul? Porque Israel não tem nada ao sul, só o mar. Ele só tem norte. Ele tem todas essas nações inimigas ao norte. Então, quando a Bíblia fala ao norte, ela fala ao norte de Israel. Quando Jesus usa o termo, o evangelho seria pregado nos confins da terra, confins do mundo, ele estava onde? Você tem que se lembrar que Jesus quase nasceu na África. Ele ficou um período na barriga da mãe. Na África, porque toda criança que nascesse até 2 anos seria morto pelo imperador. Igual na história de Moisés. Então José, Maria, Jesus fogem para o Egito. E o Egito é o quê? É África. Israel é o quê? É Ásia. Será realmente? Quando nós pensamos em confins do mundo, na nossa mente a gente imagina China, a gente imagina África, a gente imagina Ásia. Bom, o evangelho chegou na Europa como uma bomba. Só o apóstolo Paulo, o Império Romano na sua época tinha 1 milhão de pessoas. Paulo ganhou dos 14 bairros de Roma, tinha 14 bairros na cidade, 11 dos bairros eram cristãos. Europa. Toda a Europa que você vê hoje era o Império Romano. Então o evangelho chegou na Europa, o evangelho chegou na África, o evangelho nasceu na Ásia, faltou só um continente. Se você vai em Ushuaia, na Argentina, está escrito assim, ó, terra do fim do mundo, porque é o último lugar do mundo, chama Terra do Fogo. Se você pega o livro do Papa Francisco, está escrito Papa do fim do mundo. O Brasil, as Américas, são a terra do fim do mundo. Aqui é o evangelho pregado até os confins do mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, versículo 25, afirma que o evangelho começaria a ser pregado lá entre eles e correria pelo mundo e voltaria para os judeus. Pense bem. O evangelho chegou aqui. Por isso que eu afirmo que o Brasil é o país do último avivamento. Porque de todas as grandes nações do mundo, nós somos a única que não vivemos um avivamento como Londres, como a Inglaterra e como os Estados Unidos viveu. Nós vamos viver. Em 1909, uma profetisa chamada Maria Éter, uma das responsáveis pelo avivamento da Rua Azusa, ela sentada em uma mesa, em 1909, ela disse ao irmão William Seymour, irmão Seymour, o Espírito Santo me diz que daqui 100 anos virá um avivamento maior do que esse que nós estamos vivendo. E ele vai durar até o retorno de Cristo. Bom, estamos aí na espera desde 2019. Eu não tenho dúvida alguma que nós somos a geração do avivamento e nós somos a geração do retorno de Cristo. Irmãos, você precisa compreender que para a atual conjuntura do mundo hoje, há algumas mensagens que se fazem necessárias, entre elas a mensagem do retorno de Jesus. E a verdade é que você precisa crer que Jesus vai voltar. E esse é um ponto importante que eu quero começar falando com você aqui. E alguém pode dizer, a vida toda eu ouço sobre Jesus vai voltar. Mas entenda uma coisa, todos os profetas messiânicos, eles eram chamados de profetas messiânicos, por serem profetas que profetizaram tudo sobre o Messias. Então, por exemplo, Isaías, Ezequiel, Zacarias, Malaquias, Joel, Amós, Obadias, são vários profetas, Daniel, que profetizaram o nascimento do Messias.
Dentro dessas profecias está lá que ele deveria nascer numa manjedoura. Isso está no Velho Testamento. Eu não sei como que os fariseus e os saduceus não conseguiram interpretar isso. O Messias deveria nascer numa manjedoura. Os reis magos o visitariam nos seus primeiros dias de vida. O Messias seria perseguido para matá-lo logo após seu nascimento. O Messias deveria ser da linhagem de Davi, da tribo de Judá. O Messias seria fazedor de milagre. O Messias ressuscitaria mortos. Os demônios iriam obedecer e respeitar o Messias. O problema é que o judeu tem uma ideia de Messias, uma ideia política. Por isso que Judas, que era um zelote, junto com Simão e o próprio irmão de Jesus, zelote era a turma do MTST na época de Jesus. Era a turma de hebreus que se levantaram para expulsar o romano de dentro da sua terra de forma na violência. Então eles sequestravam filhos dos romanos, eles colocavam fogo na casa deles, eles matavam, e eram os zelotes, gente. E Jesus tinha 3 discípulos assim, terroristas. Judas era um zelote, e Judas traz Jesus porque ele começa a ver que Jesus não era um líder político. Na primeira multiplicação de peixes e pães, que foi com 5.000 homens e mais 15.000, mais 20.000 crianças e mulheres, 25.000 pessoas na multiplicação, todos os homens estavam armados com facas, porque Judas mandou cada um levar sua faca. Por isso que estiveram no deserto, eles esperavam que saísse dali aqueles homens com suas armas para expurgar o Império Romano. E a Bíblia diz que Jesus sai triste, porque o reino dele não era daquele mundo. Ele manda todo mundo guardar suas espadas. Dali em diante, Judas alimenta uma amargura profunda contra Jesus. O que acontece é que o Messias da nossa Bíblia, é o anticristo do judeu. E o anticristo da nossa Bíblia é o Messias do judeu e do muçulmano. Olha como é grave a situação. Pense você o seguinte: essa guerra está aflorando, Pérsia contra Israel, Estados Unidos agora entrou na guerra, mandou soldados e lança foguetes, e a coisa ficou um pouco mais séria. Imagina você que de repente aparece um homem com um tratado de paz. Irmão, você dobra o joelho, chora, morre, pede perdão e espera a trombeta tocar. Eu não sei o dia e a hora que o Senhor Jesus vai voltar, mas eu não acho que exista mais 30 anos de profecia para cumprir. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático aqui, dentro das minhas anotações que eu fiz especialmente para você entender sobre isso. A Bíblia Sagrada, ela é entendida de 3 maneiras e composta de 10 teologias ou doutrinas. As 3 maneiras que você compreende da Bíblia é literal, tipológica e simbólica. Ou seja, você lê a Bíblia, na hora que você lê, você pega, por exemplo, o livro do Apocalipse, você não entende o que está escrito. Você fecha e pergunta a alguém, não precisa. Todo o Apocalipse está desse jeito assim, ó. O que você lê, entre 2 versículos acima, 3 versículos acima, ou 2, 3 abaixo, está explicando o que você acabou de ler. Com todas as palavras, do jeitinho que você quiser. Você lê lá sobre a besta que sobe do mar, com seus 10 chifres, com suas 7 cabeças, e etc. Você fala, que raio de besta é essa? Lá embaixo está dizendo, a besta é isso, as 10 cabeças são 10 nações, os 7 chifres são 7 reis, em cima da qual a mulher vestida de púrpura está sentada. Você fala, que mulher é essa? A mulher é essa, tal. Apocalipse é desse jeitinho. Ele não tem segredo. É mais fácil compreender o Apocalipse, porque o Apocalipse prega o Apocalipse. É o único livro da Bíblia que é autoexplicativo.
Eu tenho percebido uma coisa estranha no meio do povo de Deus. Normalmente as pessoas que dizem que não entendem o Apocalipse são as mesmas que dizem que nunca leu. O diabo criou um mito na Bíblia. O primeiro mito, Gênesis é fábula. Esse negócio de árvore do conhecimento do bem e do mal, esse negócio de serpente falante, é fábula. Esse negócio de anjo com espada giratória, é fábula. Isso se chama teologia liberal. E Apocalipse, os camaradas são terríveis. Eles dizem o seguinte, que Nero tinha um código no nome dele, ensinado pelo apóstolo João, para que os crentes não fossem mortos ao mencioná-lo. Então, quando João fala somado 666, criptografado seria Nero. Ó! Claro que não. O livro do Apocalipse, ele é entendido também de 3 maneiras. O Senhor vem para João e manda João escrever o livro do Apocalipse de 3 formas. Primeiro, João, escreve as coisas que vistes. Segundo, João, escreve as coisas que são, ou seja, as que estão acontecendo agora. Aí ele vai falar das 7 igrejas e etc. E por último, escreve as coisas que vão acontecer no futuro. Viu só? Até o capítulo 4 de Apocalipse é as coisas que vistes e as que são. Você pega a igreja no Apocalipse até o capítulo 3. Quando chega no capítulo 4, versículo 1, ouve-se uma voz no céu que diz, e o céu se abre. Veja bem, sobe para cá. E eu vou te mostrar as coisas que irão acontecer. Presta atenção. Por 3 vezes o céu se abre no livro do Apocalipse. A primeira vez que o céu se abre está no capítulo 4 primeiro. Sobe para cá. Ou seja, quando a igreja está iniciando uma terrível perseguição, quando ela está a perigo, você entende que a esperança para a igreja é subir com Cristo. No capítulo 4, a igreja some. Aí começa a tribulação, a partir do capítulo 4, besta, 7 trombetas, 7 taças, 7 selos, tudo isso acontece sem sequer mencionar a palavra igreja. A igreja some do Apocalipse no capítulo 4, quando ela sobe. Ela reaparece no capítulo 19. No capítulo 19 primeiro diz que o céu se abre, a igreja entra. No capítulo 19, versículo 11, o céu se abre, a igreja desce. Entendeu? Capítulo 4, a esperança para a igreja é com o Senhor. Por que isso é importante você entender? Porque Deus, ele divide seus tempos na Bíblia de algumas formas. Então, por exemplo, você vai entender a palavra tempo na Bíblia desse jeito. Eras, você já ouviu falar era. O que é uma era? Uma era não tem anos. Ela pode ser 1000 anos, pode ser 200, pode acabar uma era. A gente ouve muito essa palavra no futebol. Era Dunga. A era Dunga acabou quando o Dunga parou de jogar. Talvez ela durou uns 200 anos para nós, viúvas de Copa de 94. Ou só eu sou viúvo dos anos 80? Acabou, mas foi uma era longa. Agora estão falando em uma era Neymar. Eu estou orando para acabar essa era. Mas os que gostam, gostam e acham estranho quando a gente critica. Não é verdade? Mas, se você pegar, não depende de quanto tempo. Então, isso é chamado na Bíblia de eras. Temos um outro termo na Bíblia para tempo, que é séculos. Então, para nós, um século é 100 anos. Na Bíblia também não. Quando a Bíblia usa o termo séculos dos séculos dos séculos, ou séculos no plural, ela pode estar falando até de 3.000 anos, séculos. Agora, tem um tempo que talvez você nunca leu, nunca entendeu, que é a palavrinha dispensação. Dispensação
não tem a ver comigo, dispensação não tem a ver com você, não tem a ver com a igreja. Dispensação é um tempo único e exclusivo de Deus. Por que o tempo de Deus é chamado de dispensação? O tempo de Deus é chamado de dispensação. Quando você usa a palavra dispensação, vem o que na sua mente? Dispensa. E o que você faz com uma dispensa? Organiza as coisas. Exatamente isso. O tempo do Senhor é chamado de dispensa ou dispensação, porque é a maneira como Deus organiza suas coisas. E aí você precisa compreender o ponto das dispensas de Deus, ou das dispensações. O que eu vou falar hoje, você vai ficar atento a partir de hoje com o retorno de Cristo. Dentro do tempo ou da dispensação de Deus, existem algumas coisas que eu quero que você ponha na sua cabecinha. Dentro dessas 7 dispensações, a Bíblia inteira, os seus livros todos, são divididos dentro dessas dispensações. É fácil, não é difícil. Por isso que a gente fala dispensação da lei, dispensação da graça, dispensação dos profetas, dispensação dos juízes, dispensação dos reis. Mas como se chama as dispensações de Deus? Pensa o seguinte: existe na Bíblia 7 dispensações. Existe na Bíblia 7 eras. Existe também na Bíblia, preste muita atenção, 7 alianças. Como também 7 juízos. Olha que interessante. Então, grava: 7 eras, 7 dispensações, 7 alianças, 7 juízos. Quando a Bíblia Sagrada afirma que tem que haver o cumprimento profético de todas as coisas concernentes aqui na terra, então Jesus volta. É disso que ela está falando. Dentro das 7 dispensações, tem uma dispensação chamada dispensação edênica. É a dispensação inicial do Éden. Uma outra dispensação chamada dispensação da consciência. É quando o homem passou a ter consciência de todas as coisas. Depois disso, tem uma dispensação chamada governo humano. É quando o homem criou. Você vai ver que a Torre de Babel foi dentro da dispensação do governo humano. Nós temos a dispensação abraâmica. É um tempo de Deus na face da terra com Abraão. Nós temos a dispensação da lei, a dispensação da graça. Qual nós estamos agora? Fácil. Dispensação da graça. Então vamos lá. 3 últimas dispensações. Tempo da lei, vou usar o termo tempo sem entender mais, só que é tempo de Deus, tá? Tempo da lei, tempo da graça, tempo do milênio. Então, dispensação da lei, dispensação da graça, dispensação milenar. Vou te perguntar. Com a igreja aqui na terra, qual dispensação nós estamos? Da graça. Então, até o retorno de Cristo, nós estamos na última dispensação. A próxima dispensação já é depois do retorno de Cristo. Guarda essa bomba aí. Não tem outra dispensação para nós. A próxima dispensação, depois da dispensação da cruz, da graça, do Espírito Santo, é a dispensação do milênio, que acontece só depois do retorno de Cristo. Em outras palavras, nós estamos na última dispensação, no último tempo. Você quer mais? A Bíblia fala de 7 eras da igreja. 7 eras da igreja. Você já leu sobre isso? Está até o capítulo 4 de Apocalipse. E cada uma dessas 7 igrejas da Ásia representa um perfil de toda a igreja na terra até o retorno de Cristo. As igrejas são existentes literalmente, mas a Bíblia nos explica isso, no livro do Apocalipse, que cada uma dessas igrejas representariam uma era da igreja. Olha que interessante, a igreja tem era, Deus tem dispensação, porque era é o nosso tempo.
Gente, pasme os senhores, das 7 eras da igreja no mundo, nós estamos na última. Não tem 8 eras da igreja, não tem nem chance dessa geração de gente, que no caso somos nós, morrer e vir outra geração de crente. De acordo com a Bíblia Sagrada, tem que reescrever a Bíblia, nós somos a era 7 da igreja, a última era. Em outras palavras, nós não estávamos aqui na terra quando Jesus nasceu, cresceu, virou Messias, morreu, ressuscitou. Nós não estávamos em eras tão maravilhosas, mas provavelmente nós estaremos aqui quando a trombeta tocar. Sabe por quê? Porque nós estamos na última era da igreja. Jesus pode, e a chance, é o que eu estou mostrando a você, é que Jesus vai voltar, provavelmente, na nossa geração. Isso pode ser 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, não sei. Mas você começa a ver que as profecias que apontam para o retorno de Cristo já estão se cumprindo agora. A Bíblia diz que nos últimos dias a terra iria oscilar feito um bêbado. A Bíblia também afirma em Lucas que as nações iriam correr, gritar com um gemido e o bramido das ondas. A Bíblia fala de terremotos que derrubariam nações inteiras. Ah, mas sempre teve? Não. Na época de Jesus tinha existido um terremoto de 3 grauzinhos. Jesus também fala de mega guerras. Ele fala que a terra iria balançar, dançar feito um bêbado por causa do bramido do mar e por causa dos terremotos. A Bíblia fala das enchentes. A Bíblia chama isso de sinais cataclísmicos, ou seja, o Apocalipse sendo pregado pela natureza. O que mais me assusta é o espírito do anticristo. Em 2 de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos 6 em diante, 6, 7 e 8, diz que o espírito do anticristo já está na terra. Olha que interessante. Paulo diz que desde a sua época já tinha o espírito do anticristo. O que o espírito do anticristo faz? Ele desenvolve factoides, ideologias, prisões mentais. Será que estamos vendo isso ou não? O espírito do anticristo é o espírito do engano, é o espírito da mentira, é o espírito dessas ideologias malucas e também o espírito que persegue a igreja. O anticristo, gente, ele é o grande líder espiritual dos apóstatas, dos desigrejados. A segunda maior igreja do Brasil é a igreja de quem não quer ser igreja. A Bíblia tem 7 dispensações, que eu já disse para os irmãos. A Bíblia tem 7 alianças: adâmica, noádica, abraâmica, mosaica, davídica e aliança com ele mesmo na cruz e aliança eterna. Agora, olha, presta atenção. Das 7 dispensações, nós estamos na última. Não, pastor, tem mais uma, milenar. Bom, essa nós não contamos. É só depois do retorno de Cristo. O que nós contamos é aqui, agora. Até o retorno de Cristo, a última dispensação que temos é a dispensação da graça. Mas aí temos também as 7 alianças. E paz, meus irmãos, dentro das 7 alianças, você tem a quinta, que é a de Davi, que Deus fez com Davi. Você tem a aliança que Deus fez, a primeira que ele fez com Adão, a aliança que ele fez com Noé, a aliança que ele fez com Abraão, a aliança que ele fez com Moisés, a aliança que ele fez com Davi, a aliança que ele fez com Jesus na cruz e a aliança eterna. Bom, as alianças são parecidas com as dispensações. Dentro das alianças, a penúltima é a davídica. A antepenúltima é a davídica. A penúltima é a da cruz.
de onde veio a graça. Então, qual aliança a igreja na terra está? A da cruz. Nós temos uma aliança com Deus por causa de Jesus na cruz. Agora, a próxima aliança depois da cruz é a eterna. Então veja, para nós entrarmos na eternidade, Jesus precisa voltar. Mais uma vez segue a regra. A próxima aliança já é aliança eterna. Nós estamos na última aliança aqui na terra. Nós temos também as 7 eras da igreja, já falei. Era de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A última igreja. Por que todos os teólogos entenderam que a igreja de Laodiceia do Apocalipse aponta para essa era? Porque é uma era de igrejas ricas, porém pobres. A era anterior era uma era de igrejas pobres, porém ricas. Mas não é só isso, é uma era de frieza, uma era de abandono da fé, uma era de de gente que qualquer coisinha se fere, quer abandonar a fé, quer abandonar o evangelho. Gente, esse negócio de abandonar a congregação, de desviar é coisa moderna. Veja se seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó se desviava há 30 anos atrás. A coisa mais perigosa que pode existir por irmão, por irmã, é abandonar a congregação nesse momento. Nós estamos na última dispensação. Nós estamos na última aliança aqui na terra da cruz. Nós estamos também na última era da igreja. Nos falta uma profecia. De qual? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amós também falou em Amós no capítulo 8 e 11 que nos últimos dias uma fome por Deus seria derramado sobre a face da terra. Eu estou caminhando em certos caminhos, porque eu estou vendo o Senhor nos falando. Sabe, muitas dessas crianças batizadas com o Espírito Santo, das cartinhas que eu recebo, a maioria delas tem sonho com o retorno de Cristo. A verdade é que Jesus volta nessa era. Vou te dar uma dica aqui, olha para mim. Dentro da nossa linha de entendimento, preste bastante atenção. Nós cremos dessa forma, que Jesus Cristo vai chamar a sua igreja nas nuvens, e ele não volta necessariamente no arrebatamento. Porque há uma diferença entre arrebatamento da igreja e segunda vinda de Jesus. Te explico. A volta de Jesus é uma volta de lamento. Apocalipse 1:7. Mateus 24 em diante. A Bíblia diz: e então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão sobre ele, até mesmo os que o transpassaram. O texto diz que até o judeu vai chorar quando vir Jesus no céu. Mas existe uma diferença entre esse retorno visível de Jesus no céu e o arrebatamento da igreja. É mais ou menos assim. O arrebatamento da igreja é um mover da terra para o céu. A volta visível de Jesus é um mover do céu para a terra. No arrebatamento, a terra se move a Deus. Na volta de Jesus, o céu se move à terra. No arrebatamento, ele vem secretamente. Ninguém vai ver, mas nós, os salvos, ouviremos. Você percebe que desde a parábola das virgens, então ouviu a voz do noivo. Ou então Jesus mencionando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
A palavra trombeta na Bíblia é traduzido por voz. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ao ressoar a voz de Deus. Então o Senhor vai nos chamar às nuvens. A Bíblia diz que quando você chegar nas nuvens, escute, todos aqueles irmãos que morreram em Cristo, seus parentes e amigos, estarão lá já. A Bíblia diz o texto assim: e nós nos encontraremos com eles nas nuvens. Vamos fazer melhor? Vamos ler essa parte que é muito importante. Primeira, põe na tela para mim, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Que a gente vai citando para ser mais rápido, mas tem hora que é importante ler, né? Vamos ler juntos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Presta atenção, o termo morrer com Cristo aqui só serve para quem viveu com Ele. Aqui, eu estou vivendo com Cristo. Quem está vivendo com Cristo? Então, esse irmão que viveu com Ele, recebe também esse título de irmão que morreu com Cristo. Se acontecer hoje, presta atenção, quem tem Jesus, se morrer hoje, ele vai para onde? Ele vai para o paraíso, para o terceiro céu. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1, ele fala que ele foi no paraíso. E esse paraíso é embaixo do trono de Deus, que é chamado de terceiro céu. Quem tem Jesus não fica aqui dormindo no pó da terra, como os adventistas ensinam. E eu falo, gente, você quer ficar aqui, pode ficar, ninguém é obrigado para o céu. O irmão não crê em arrebatamento, fica tranquilo, só me dá a chave da sua casa lá no céu, porque aí eu tenho duas. E tem gente que quer brigar por uma coisa besta, não quer ir para o céu, não vai. Tem gente que ama o anticristo. O negócio dele é o anticristo. Tem igreja aí que não está esperando Jesus voltar, está esperando o anticristo se manifestar. Eu não estou esperando o anticristo se manifestar, eu estou esperando Jesus. A teologia de alguns aí é fundamentada no aparecimento do anticristo. A nossa no aparecimento de Cristo. E o texto bíblico diz assim, ó: nós não subiremos ao céu antes dos que estão lá. Por quê? O irmão subiu no céu, ele está lá em alma e espírito no paraíso. Mas no dia da ressurreição, e é isso que é poderoso, a Bíblia fala que a mensagem do arrebatamento é também chamada de mensagem de ressurreição. E a Bíblia ordena que é uma mensagem de pregar a mensagem da ressurreição. Por quê? Nossa redenção e ressurreição se dará no dia do arrebatamento. O apóstolo Paulo diz, nem todos dormiremos, todos seremos transformados. Porque será num abrir e fechar de olhos que o homem corruptível se vestirá de incorruptibilidade e o homem mortal se vestirá de imortalidade. Nesse dia o seu corpo deixa de ser satânico e passa a ser santo. É chamado de a glorificação. Acontece que os irmãos que estão lá no paraíso, olha o que faz a Bíblia. Deus não quer apenas salvar seu espírito ou alma. E isso é dito nas Sagradas Escrituras. Que o vosso Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo. Tá, mas o corpo virou pó. Foi cremado. O que vai acontecer? Vai acontecer como no vale dos ossos secos. O Senhor vai ressuscitar o seu corpo mortal, as juntas vão se juntando, a pele vai criando, e esse corpo que está ali, o espírito que está lá no paraíso, volta nele, e esse corpo vai até as nuvens, antes de nós que estivermos vivos. Quando você chegar nas nuvens, tá bom, você não vai chegar nas nuvens. Vou repetir. Quando você chegar nas nuvens, eu estou contando que você está chegando lá, ué. Está vendo? Oh, meu Deus do céu. Senhor, não leve em consideração, Senhor, não leve. Eles estão brincando. É brincadeirinha. O dia que você chegar nas nuvens, veja, Jesus não volta no arrebatamento. Tu está vendo?
É você que sobe. E a hora que você chegar nas nuvens, a primeira coisa que vai acontecer, vamos ler o resto aí. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens. Quem são esses eles? Os mortos que ressuscitaram primeiro. Ali a esposa vai ver o marido, ali o pai vai ver o filho, e ali também vai ter muito choro. Depois o choro acaba. Mas eu conto que eu vou ver todos os entes queridos. Será um dia de festa, mas infelizmente para alguns nem tanto. Quando estivermos lá, diz, nós sairemos para nos encontrar com o Senhor nos ares. Perceba que o arrebatamento é um mover da terra para o céu. A volta de Jesus é um mover do céu para a terra. A igreja sobe, depois a igreja desce. E por que a igreja desce? Ela desce porque ela sobe como noiva, ela se casa, vira igreja, depois vira um exército, e ela desce como um poderoso exército na batalha para o Gog e Magog, livrando Israel da extinção e daquelas nações se voltando contra ele. A grande verdade, meus irmãos, que isso aqui não é história da carochinha. O apóstolo Paulo usa esse dia, 1 Coríntios 15:52, num abrir e fechar de olhos. A Bíblia usa essa palavra como também o dia da nossa redenção, o dia do arrebatamento. Jesus usa o termo em Mateus 24:37, como foi nos dias de Noé. Não perceberam quando Noé entrou na arca e a porta se fechou para o lado de fora. Igreja do Senhor Jesus, está chegando a hora que a dor vai acabar, está chegando a hora que o câncer vai acabar, está chegando a hora que a depressão vai acabar. Nós subiremos e estaremos com Cristo para todo sempre. Ele virá! Ele virá! A iminência do arrebatamento está em Lucas 21:34, se puder projetar, por favor. Olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Encher a cara de mé. E dos cuidados da vida. Eu gostaria de frisar um pouco desses cuidados da vida. O que a Bíblia está dizendo aqui, literalmente, é que muita gente está perdendo Jesus de vista, no caso o seu retorno, por causa até do trabalho. Nunca tem tempo para orar, para ler, para estudar as Escrituras. E o texto diz, cuidado, cuidado, para que as coisas da vida, os cuidados da vida não tome a esperança poderosa do retorno de Cristo. E diz assim, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O que o texto está dizendo é o seguinte, que você seja pego de surpresa. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. No dia do arrebatamento da igreja, esse dia acontecerá uma semana antes da cartinha do tratado de paz do anticristo. Nesse dia que a trombeta soará, você estará no seu trabalho ou em casa. Eu penso que talvez não, porque ele vem como um ladrão da noite. Quando eu fui estudar a Bíblia, eu percebi que o dilúvio se deu de noite, na madrugada. Quando eu estudei a Bíblia, eu percebi que Moisés recebeu na madrugada os 10 mandamentos. Eu percebi que o mar se abriu na madrugada. Eu percebi que as muralhas caíram na madrugada. Eu percebi que Jesus ressuscitou na madrugada. Eu percebi que ele foi preso na madrugada. Esse é o momento, igreja, de nós clamarmos ao Senhor. Esse é o momento de voltarmos aos joelhos,
Esse é o momento de voltarmos às Sagradas Escrituras. Esse é o momento de voltarmos ao respeito ao Espírito Santo, a lidar com a nossa profunda comunhão com o Espírito Santo. E esse é o momento que, se você quiser ver sua família no céu, comece já orando, jejuando e pregando a eles. Mas tem um dado mais complicado. Vamos supor que Jesus arrebata a igreja daqui uns 10, 15, 20, 30 anos. E o crente pensa que isso é muito tempo. Mas tem uma coisa mais delicada. Você pode morrer a qualquer hora. E para você ele já voltou. E se você for perceber, a morte é iminente. Igualzinho é o arrebatamento. No arrebatamento, ninguém vai ver. Tudo pode acontecer. Por exemplo, hoje, pastor, pode acontecer o arrebatamento agora? Pode. Claro que pode. Vou te dar uma dica. Olha para essa tela aqui. Imagina que aqui nessa tela nós temos uma planilha de Excel com 1.800 quadradinhos. Para que nós usamos essa planilha de Excel? Nós usamos essa planilha de Excel para colocar algumas coisas importantes que nós organizamos. Nesse caso, dentro dessa planilha de Excel, dos 1.800 quadradinhos, eu coloco 1.800 profecias. Isso mesmo. Existe na Bíblia 1.800 profecias sobre o fim dos tempos e o retorno de Cristo. Então, por exemplo, Davi falou do retorno do Senhor. Até Balaão, lembra de Balaão? Aquele profeta burro que falou com burro profeta? Até Balaão falou do retorno de Cristo. Agora, olha que coisa interessante. Imagina que dentro desses 1.800 quadradinhos, nós temos 7 quadradinhos que não estão riscados com X. São profecias que ainda não se cumpriram. Gente, olha que assustador isso aqui. Você tem ali nascimento de Jesus. Está arriscado que Jesus nasceu. E ele diz que ele nasce na plenitude dos tempos. Você tem ali ressurreição de Jesus. Está arriscado que ele ressuscitou. Você tem ali assunção de Jesus. Ele subiu aos céus. Está arriscado. Então, todas as profecias que se cumpriram concernente a Cristo, que são finais dos tempos, estão riscadas de vermelhinho. Tem 7 quadradinhos ali que não estão riscados. Eu posso dizer a você, por ordem de acontecimento. Segura essa bombinha no seu colo aí. Dentro dos 7 quadradinhos por ordem profética de acontecimento, lá estão. Primeiro, arrebatamento. Grande tribulação. Volta de Jesus. Armagedon. Milênio. Juízo final. Nova Jerusalém. Quantas eu falei? Tem muita coisa? Agora, paz, meus irmãos. Dentro dos quadradinhos, qual é o próximo evento no calendário de Deus? Você leu isso, irmão? Qual é o próximo evento no calendário de Deus? Responda para mim. Arrebatamento. Ou seja, se Deus tem alguma profecia com a sua igreja, a próxima é levá-la. João 14, primeiro, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou para o Pai preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também, nós estaremos com o Senhor, essa é a nossa esperança, essa é a nossa vida, nós seremos arrebatados, você vai dizer, meu Deus, como valeu a pena servir a Jesus. Quase, irmão, se você está meio afastado, volte urgente. A porta é estreita, mas está aberta. Ah, pastor, então o céu é só para os crentes? Eu ouço isso todo dia. Na realidade não, irmão. Vai ter muito crente que não vai subir. Vai, o que você mais vê é crente brincando com a fé, brincando com língua estranha, brincando com a fé, brincando com teologia, brincando.
O céu é lugar de crente? Não, o céu é lugar de filhos. O céu é lugar de discípulos, mas presta atenção. A Bíblia diz que aquele que não conhece Jesus, que não tem Jesus, que não recebeu Jesus, é inimigo de Deus. Em João 14, primeiro diz que o céu é a casa do Senhor. Para minha casa, ele diz. Eu te pergunto, você levaria um inimigo para a sua casa? Então, quem não conhece Jesus é considerado inimigo de Deus. O que você tem que fazer é fácil, é muito fácil, não é difícil, gente. O evangelho, ele foi feito para ser fácil. Ele não pode ser leviano, mas ele tem que ser simples e fácil. É crede no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, viu? Não é difícil. Como que isso funciona? É confessar com a boca. Por que a Bíblia não abre mão da confissão pública? Eu te explico. O diabo precisa saber que tem alguém que está sendo transportado do reino das trevas e indo para o reino da luz do Senhor. Então, quando você vem e publicamente fala alto, eu reconheço Jesus como meu Salvador, eu reconheço, entra no meu coração, etc. Todo o inferno e uma multidão de testemunhas está te ouvindo que a partir de hoje, você, por suas próprias palavras, é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, você pode ter feito as coisas mais nojentas no mundo. Se não foi blasfêmia, não há pecado não perdoado. E a Bíblia diz, todo aquele que invoca o nome do Senhor, é nesse sentido, ele é salvo. Invocar em que sentido? Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada na minha vida. Senhor Jesus, perdoa meus pecados. Senhor Jesus, me dá o Espírito Santo. É isso. Eu sei que em alguns lugares o evangelho ficou caro, mas na Bíblia é isso. Mas nada do que isso. É reconhecer seu pecado, reconhecer quem você é, reconhecer que você precisa de Jesus. Gente, é uma arrogância muito grande o indivíduo falar assim, não vou fazer essa oração, eu já tenho Jesus. Custa o que você orar e clamar e chamar Jesus para viver no seu coração? Eu já tenho. Seja humilde, reconheça que Jesus é o Senhor e Salvador, que Ele vai voltar para mortos e vivos. Por isso que existe pregador e para isso que existe igreja, para viver uma vida de evangelho simples. Então, em alguns minutos, eu vou fazer um apelo. E será um momento importante para você, que você vai dizer a Deus e para uma multidão de testemunhas que a Bíblia chama que são anjos e demônios, que a partir de hoje você está sendo transportado para o reino de Deus. E que você não é mais a velha criatura. Que tudo que você fez de errado vai ser jogado agora no lugar que a Bíblia chama de mar do esquecimento de Deus. Deus não lembra. Não é que Deus esquece, é que Ele não toca mais no assunto. Para Ele não importa mais. Nesse caso, o evangelista vai falar, você que quer que Jesus venha habitar na sua vida e quer que Jesus lhe dê o Espírito Santo, você levanta a mão. Para aqueles que levantaram as mãos, para esses, farei uma oração. E a minha oração é pedir ao Senhor que lhe batize com o Espírito Santo. Porque até o retorno de Cristo, só vai ficar de pé quem estiver cheio do Espírito Santo. Quem não tiver, não vai conseguir, irmão. Não vai. Sem o Espírito Santo, esquece. Com ele já é uma luta. Sem ele é difícil. Então eu gostaria que todos ficassem em pé. O irmão do teclado vem aqui para parecer que está terminando. Que coisa.
Eu não sei você, quando eu estou num lugar e alguém prega a volta de Jesus, irmão, eu sinto uma coisa muito poderosa. Agora é um momento muito importante. Pastor, eu quero entregar a minha alma a Jesus. Eu quero que Jesus me dê o Espírito Santo. Eu quero que Jesus perdoe os meus pecados. O que eu preciso fazer? Você só precisa fazer uma manifestação pública para que céus e terra te vejam. Você não teve vergonha quando foi casar, uma manifestação pública com a sua esposa. Você não teve vergonha de pedir ela em casamento, ou você pediu no pensamento. Olha, eu sei qual igreja que era esse menino aqui, ó. Eu conheço essa música aqui, ó. Essa é a música da harpa. Quantos aqui nessa noite querem que Jesus entre no seu coração, faça morada na sua vida, perdoe seus pecados, transforme seu casamento e lhe dê o Espírito Santo? Onde você está, você vai levantar a mão que eu vou orar por você. Pode levantar, bem alto as mãos, lá em cima. Fica com as mãos levantadas. Você que está nessa noite vai pedir Jesus para entrar no seu coração. Todos que levantaram as mãos, eu quero orar por você. Onde você está, mesmo estando na galeria, vem aqui perto de mim para eu orar por você.